Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me, onde eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 7. Vou fazer um resumo desse capítulo aqui. Ontem o Carlos gravou comigo, né? Eu representei Jacó, ele representou Serém ali, a gente tentou fazer um teatro. Eu devo confessar que de ator eu não sou bom, né? De vez em quando eu coloco alguém em apuros também, né? Ontem eu chamei o Carlos, tem vezes que eu chamo minha filha, minha esposa para gravar, uma amiga da igreja, um amigo. Então, de vez em quando eu pego alguém ali para participar aqui comigo, né? Tendo a oportunidade, eu já chamo. Então, eu agradeço essas pessoas aí, todos estão incentivando também eu continuar com a mensagem do Vem e Segue, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Eu recomendo também que vocês vão lá no canal Primária Brasil, tá bom? E se inscrevam lá, o conteúdo é muito bom do Vem e Segue-me também. Bom, eu vou começar fazendo um resumo aqui do capítulo 7, né? Porque no capítulo 7 apareceu um anticristo, né? Que era Serém. Anticristo é uma pessoa que prega contra o evangelho de Cristo. Ele começou a falar que não haveria Cristo nenhum. Então foi uma bagunça, né? Foi o episódio de ontem que eu estava tentando fazer um teatro aqui com o Carlos. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre algumas coisas desse capítulo. No versículo 1, diz assim, versículo 1 e depois o 4. E então aconteceu que, passado alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. E ele era instruído, de modo que tinha perfeito conhecimento da língua do povo. Podia, portanto, usar de muitas lisonjeias e muita eloquência, de acordo com o poder do diabo. Então, da onde que veio esse homem Serém, né? Porque nós sabemos que Leí, ele veio de Jerusalém para cá, e aqui se deu duas nações, né? Se dividiu os nefitas e os lamanitas. E não havia tanto tempo assim que eles estavam na terra. Bom, no máximo haveria ali uns 120 anos por ali, né? Porque Jacó era velho, mas não era tanto assim também. Então, provavelmente ali, esse acontecimento aqui de Serém deve ter se dado ali de 80 anos a 100 anos depois que Leí saiu de Jerusalém. Tá bom? Então, eles estavam lá, Jacó estava com o povo dele, Nefe já havia falecido, e apareceu esse homem Serém e começou a pregar que não haveria Cristo algum. Mas da onde veio esse homem? Nós sabemos que ele não veio dos lamanitas, porque a pele dos lamanitas havia sido marcada. Então seria fácil de Jacó identificar que era um lamanita. Então, da onde veio esse Serém? Jacó também conhecia o seu povo, né? Então ele saberia se era dali. Bom, uma das teorias, né, é que depois que Leí saiu de Jerusalém, aproximadamente 20 anos depois, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, né? E aí Jerusalém foi destruída, muitos foram mortos e os que não foram mortos foram levados para o cativeiro lá para a Babilônia. E algumas dessas pessoas fugiram, tá bom? Isso foi na época do rei Zedequias. E alguns desses fugiram e eles vieram parar aqui também no continente americano, tá bom? E eles construíram uma cidade que era a cidade de Zaraela. Então, na mesma época em que o povo de Nefe estava aqui, né? O povo de Zaraela também habitou nessa terra, tá bom? Eles chegaram depois do povo de Leí, tá bom? Mas eles chegaram também. Nós sabemos que depois que Leí saiu, uns 20 anos depois aproximadamente, Jerusalém foi atacada. Então, provavelmente nessa época eles também foram pelo deserto, alguma coisa, atravessaram as grandes águas e vieram para cá também. Então tinha esse povo. Nós poderemos ver um pouco mais sobre esse povo de Zaraela, que fala lá no livro de Ômini, né, que fala que encontrou esse povo. E esse povo de Zaraela, né, ele também encontrou um homem, né, que era um rei dos Jareditas, que havia vindo desde a Torre de Babel também, e tinha ali uma profecia sobre esse rei Curior, que ele seria o último, né, da sua nação a morrer. Então ele veio e ele habitou ali com o povo de Zaraela também, pelo período de 9 luas ali, conforme está registrado, e depois ele veio a falecer e acabou então com os Jareditas, não houve mais descendentes. Mas eu acredito que é um desses que eram de Zaraela, né? Até porque fala que ele era instruído na língua dos nefitas, né? Também provavelmente ele veio lá de Jerusalém.
Então eu acho que é um desses do povo de Israel. Satanás instruiu essa pessoa, enganou ele, Serem, e ele veio para junto dos nefitas ali tentar confundi-los. E para mim, eu acho que ele só conseguia confundir aquelas pessoas que não liam as escrituras. Aí que está a importância de nós lermos as escrituras. Porque Serem, ele estava com um argumento muito fraco para dizer que não haveria Cristo. Primeiro, ele falava que ninguém poderia saber de coisas futuras, né? Por isso ninguém poderia dizer que Cristo viria. Bom, se ninguém pode saber de coisas futuras, como é que ele está falando que Cristo não virá, se está lá no futuro? Então é um argumento muito fraco da parte dele, né? Inclusive quando ele foi contender, né, com Jacó, Jacó perguntou para ele: você crê nas escrituras? Ele falou sim. Ele falou: então você não as entende, porque todos os profetas falaram de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Então pode ver que Serem, né, com a sua eloquência, né, com as suas lisonjeias, né, massageando ali o ouvido do povo ali para tentar seduzi-los à sua fé, né, e ele conseguiu bastante gente, aliás, né, com aquelas lisonjeias, jogando ali aquela... chavecando, né, o povo ali, né, tentando ludibriar o povo. Ele conseguiu muita gente, mas eram pessoas que não estavam firmadas na palavra. Se eles tivessem conhecimento das escrituras, eles saberiam na hora que Serem estava mentindo. Então ele veio com um argumento muito fraco, né? De maneira que quando ele veio contender com Jacó, ele perdeu na hora a razão ali, e ele acaba sendo ferido, né, por Deus, e acaba caindo uma maldição ali sobre ele, e de maneira que ele vai morrer, e depois ele confessa que foi enganado pelo diabo. Mas enfim, esse Serem, né, ele não era do povo de Nefe e também não era entre os lamanitas. Ele veio de outro lugar. Eu acredito que veio da terra de Zaraela, né, que o diabo enganou ele de alguma maneira e ele veio para o povo ali nefita para pregar a palavra. Bom, eu gostaria de ler o versículo 23 como designação para nós. Diz assim: e aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restauradas entre o povo. E eles examinaram as escrituras e não mais deram ouvido à palavra deste homem iníquo. Então, após o povo, né, que tinha sido ludibriado ali por Serem, examinarem as escrituras, eles perceberam realmente que haveria um Cristo, né, que eles não deram mais ouvido à palavra de Serem, daquele homem iníquo. Tá bom? E aí no final do versículo aqui de Jacó 7, Jacó ele fala que tudo passou como se fosse um sonho, né? Que na verdade a vida é um sopro, ela passa muito depressa. Nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos para nos preparar para voltar à presença de Deus. Eu gravei aqui também uma parte que é uma das falas do presidente Nelson na última conferência. Ele disse assim: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente, sem a orientação e a direção e o consolo e influência, constância do Espírito Santo. Então ele fala que não vai ser possível nós sobrevivermos sem a constância e orientação do Espírito Santo. Então nós precisamos ter o Espírito Santo. O que fez Jacó, né, ele ter a fé dele inabalável? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Aqui, ó. Diz assim: então... não é esse não, peraí, deixa eu ver. Aqui, ele diz assim: muitas revelações e também ouvir a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempo. Portanto, eu não podia ser abalado. Então, o que fez com que Jacó não fosse abalado é ouvir a voz do Senhor de tempos em tempo. Nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo. O Senhor está sempre falando conosco, tá bom? O Espírito Santo está sempre falando conosco. Só que às vezes a gente perde a sensibilidade, tá bom? A gente não presta atenção, fica desconectado ou conectado demais nas máquinas, no celular, de maneira que a gente não percebe quando o Senhor está falando conosco. Mas o Senhor está falando constantemente conosco por meio do Espírito Santo. E é perceber as suas palavras, a sua vontade, que vai fazer com que nós possamos ficar firmes no caminho do Senhor. Então é entender as Escrituras e perceber que o Espírito está falando conosco. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.